Acendeu para eles um dia tempestuoso. Bem, o confronto, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua. E nesta noite foram realizados ataques contra a Rússia, novamente por parte da Ucrânia, e vice-versa, da Rússia contra a Ucrânia, respectivamente. Bem, um dia tempestuoso. Bem, o confronto, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua. E nesta noite foram realizados ataques contra a Rússia, novamente por parte da Ucrânia, e vice-versa. A Rússia respondeu contra a Ucrânia. E hoje vamos discutir também a possibilidade de um ataque nuclear contra Kiev, que Moscou vem ameaçando novamente. Lá já estão acontecendo, pode-se dizer, conversas intensas. Então vamos começar. Olhem, primeiro, é que hoje à noite foi realizado um ataque com esses mesmos flamingos contra Volgogrado. E não foi apenas contra a cidade, mas contra um alvo militar, uma fábrica que fornecia certos módulos para mísseis de longo alcance, como o Iskander. Assim, na noite de 27 de junho, Volgogrado foi atacada por drones e esses mesmos flamingos que atingiram a empresa FNPC Titan Barricadas. Essa é uma das principais empresas do complexo militar industrial russo. Aqui está mostrado aproximadamente como isso aconteceu. A fumaça é mostrada, e aqui também é mostrado o próprio ataque. Ou melhor, os resultados dela. Aqui ainda tem isso, já com o contorno do míssil e, provavelmente, seu voo também são mostrados aqui, sendo possível vê-lo claramente. Dizem que para o ataque foram usados 5 mísseis Flamingo, e pelo menos 3 deles atingiram seus alvos. E aqui também é mostrado essa fábrica, dá para ver claramente que o ataque foi feito exatamente nela, e a fumaça e as chaminés. Mais uma coisa, este é o nosso Centro Federal Científico e de Produção Titan Barricadas. Aqui está o ataque do míssil Flamingo à fábrica. A confirmação já foi dada pelo chefe desta própria empresa que produz o Flamingo. E o próprio centro é especializado em tecnologia de artilharia e mísseis. Segundo dados abertos, esta é a única fábrica que produz lançadores para o complexo Iskander-M, os novos mísseis da Federação Russa, relativamente novos. E aqui também são produzidos componentes para o Yars e o Topol-M. 10 pessoas ficaram feridas, e os médicos informam que muitos funcionários da fábrica foram atingidos. Depois, houve ataques à estação Vitor Hugo. Desculpe, não sei onde fica a sílaba tônica. Há uma estação que abastece Moscou com combustível. Em junho, o SBU atingiu pela segunda vez uma estação de bombeamento de petróleo na região de Vladimir, Rússia. E aqui acontece que foi realizado um novo ataque diretamente na estação, que bombeia derivados leves de petróleo para portos de exportação e para consumidores internos. O diesel da instalação vai para o poliduto de derivados de petróleo do Anel de Moscou. Depois, segue para grandes bases de combustíveis próximos a Moscou. Parte é exportada, outra fica na Rússia. Os drones atingiram os prédios técnicos da estação após o que ocorreu uma detonação. O problema com essas refinarias é que nem sempre é possível consertá-las rapidamente. Lá, o tempo de reparo varia de 1 mês a 2 ou 3, dependendo da complexidade e da escala dos objetos atingidos. E a dificuldade é que assim que você conserta, novos drones chegam. Foi assim também, por exemplo, com as subestações de energia ucranianas lá, bem como com todas as outras instalações. Resumindo, é difícil conseguir turbinas, por exemplo, porque elas não podem ser improvisadas nem remendadas com arame. É preciso encomendar e instalar, ajustar. E assim que você faz tudo isso, chegam novos ataques, seja de bombas ou drones, e tudo é destruído de novo. O mesmo acontece, o mesmo problema ocorre com as refinarias de petróleo. Elas são tecnicamente complexas, não é apenas uma bomba com cano. Há módulos avançados que não podem ser improvisados. E assim que você termina tudo, chega um novo aparelho, drone ou míssil, e tudo isso é bombardeado porque, bem, é assim que acontece. Os problemas com a gasolina já foram analisados. Vamos ver até o fim. Essa operação foi realizada dentro do projeto 40 dias, que foi designado pelo Zelensky. É uma operação meio estranha. Daqui a pouco também vamos falar sobre isso. E quanto ao combustível, aqui temos toda uma crônica da crise de combustível na Federação Russa. E dizem que esses problemas já começaram há cerca de 1 mês, e não desde o dia 21. Em maio, Peskov disse à imprensa que não previa escassez de combustível. Sabemos que quando governos de praticamente qualquer país dizem que algo não vai acontecer, é isso que devemos esperar. Eu já falei isso várias vezes. Se o governo diz que não haverá problemas com os alimentos, é preciso ir comprar exatamente aqueles alimentos que, teoricamente, são os mais confiáveis, aqueles que dizem que, com certeza, não vão faltar para você,
porque provavelmente vão faltar antes de qualquer outro. O mesmo vale para moedas. Se disserem que não vá aos bancos ou troque sua moeda por dólar ou euro, faça isso imediatamente. Melhor ainda se agir antes do anúncio, pois depois haverá filas. Sempre que as autoridades afirmam com firmeza que não haverá problemas com a moeda, pelo que me lembro, sempre surgem problemas. Ocorre o mesmo com o combustível. Assim que Peskov começou a dizer que combustível tinha de sobra, que não haveria nenhum problema, imediatamente os problemas começaram. Ou seja, 10 dias depois, em 31 de maio, foram introduzidos cupons para gasolina na Crimeia. No dia seguinte, eles acabaram nas maiores redes de postos e logo se espalhou. Isso já ocorria em toda a Rússia. Foi proibida a exportação de querosene de aviação, o que não ajudou muito. No dia 3 de junho, surgiram relatos sobre restrições na venda de gasolina em Moscou e na região de Moscou. Alguns comentaristas mais iluminados ainda dizem que nada disso está acontecendo. Em Sevastopol, foram introduzidos códigos QR, mas depois eles também pararam de funcionar. Agora, Aksenov anunciou estado de emergência. Ontem ele declarou emergência na Crimeia. Não tem combustível. Depois, algumas refinarias foram autorizadas a produzir gasolina e diesel para o mercado interno, mas com especificações Euro 3, a maior rede de postos de combustíveis. A Rosneft já limitou a venda de gasolina em 16 de junho em postos por toda essa Rússia. Foi calculado que diferentes problemas são observados em 53 regiões do país. A Rússia, claro, está enfrentando problemas com combustível. Em 2 dias, as Forças Armadas da Ucrânia, de 16 a 18 de junho, atacaram a refinaria de petróleo de Moscou, um dos recursos mais importantes. Na Crimeia, a venda de gasolina foi suspensa em 21 de junho. Em 22 de junho, a Vito, Ozon e Wildberries proibiram anúncios de venda de combustível. No dia 23, já começaram os problemas na Sibéria, inclusive em Kamel, o distrito autônomo de Khanty-Mansiysk. Aliás, ele lidera a extração de petróleo na Rússia, mas parece não ter refinarias lá. E no final das contas, em casa de ferreiro, espeto de pau. No mesmo dia, ou seja, 23 de junho, Alexandre Novak informou Vladimir Putin sobre a situação do combustível, declarando que ela não é simples, mas está sob controle. Depois pediram para o Cazaquistão vender. E aí esses problemas começaram a se espalhar. Agora tudo isso já está afetando até o transporte público. Lá em Irkutsk, Kurgan, nas regiões de Vladimir, Ivanovo e Kaluga, aumentaram os preços das passagens. E em 26 de junho, o mesmo vice-primeiro-ministro declarou que as reservas de combustível na Rússia são suficientes para todos. E, assim como foi em 1998, não haverá default. Claro, depois, Zelensky se destacou ao aprovar uma certa operação do Serviço de Segurança da Ucrânia para forçar a Federação Russa à paz. E essa estranha operação é acompanhada por uma foto em que um relatório sobre a introdução de sanções de longo e médio alcance é apresentado a Zelensky. Enfim, é aquela piada batida sobre mísseis e drones que eles pretendem usar em escala maior, em ataques contra a Federação Russa. E no final das contas, acontecem ataques a alvos militares e energéticos na Crimeia e em outras regiões. Naturalmente, na Rússia não estão satisfeitos com a situação atual. E, por exemplo, recentemente soube-se que os altos escalões do poder já estão discutindo a possibilidade de um ataque nuclear. Ou seja, há também medidas do tipo atacar o Ocidente. Vamos falar disso agora. Mas a principal discussão agora é sobre atacar a Bankova lá, nos centros de tomada de decisão, que até agora, apesar de todas essas linhas vermelhas e marrons, continuam intocados, e sobre muitas outras coisas também. Então a contraofensiva já começou. A Rússia lançou 129 drones contra a Ucrânia nesta noite. Na região de Sumy, 10 pessoas ficaram feridas. As tropas russas atacaram, segundo nos informam, várias regiões da Ucrânia, e ataques massivos de drones. Agora vamos falar mais sobre armas nucleares. Aqui estão mostradas as fotos, também do que foi alcançado como resultado de tudo isso. E aqui, bem, principalmente, são mostrados ambientes residenciais. As instalações industriais não foram fotografadas, e aqui também há imagens do que... Bem, isso já é em Kharkiv, região de Kharkiv. Aqui são mostradas imagens do que foi atingido. Os bombeiros, na verdade, estão tentando restaurar tudo isso. Durante a noite, de acordo com as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, a Ucrânia foi atacada por 129 drones, dos quais 113 foram neutralizados agora sobre a questão nuclear. Os chamados Falcões. Se você não sabe quem são,
são aqueles que insistem na escalada constante das ações militares. Existem falcões em todos os lugares, em qualquer país onde há conflitos militares. E apesar das possíveis consequências, eles sempre dizem: vamos intensificar, vamos atacar ali, vamos atacar aqui, vamos destruir isso, vamos destruir aquilo. E às vezes isso funciona, como foi o caso, por exemplo, de Trump e Irã. Às vezes não. Agora, os radicais falam, insatisfeitos com ataques de drones ucranianos e decepcionados com o que vem como promessa quebrada. O espírito de Anchorage basicamente sumiu. Eles querem se afastar da diplomacia e partir para a escalada. Os apelos por medidas mais duras não são novidade, mas Medvedev escreve quase todo dia no seu chat que, depois de conquistar mais uma Finlândia, é preciso usar essas ogivas nucleares. Aquelas ogivas nucleares, e aquelas ali também, e que deveria haver cinzas nucleares por toda parte, o mundo inteiro em ruínas, mas não hoje. Bem, Medvedev, sim. Depois escrevem o seguinte: o que mais precisa acontecer antes de começarmos a lutar de verdade? Guerra significa vitória a qualquer custo. Os ucranianos estão lutando, por isso lutam com tudo que tem. O que tem, declarou o oligarca Konstantin Malafiv, depois que mais uma refinaria de petróleo foi atingida e houve um incêndio. Ele pergunta o seguinte: por que não usamos armas nucleares que nossos antepassados criaram e acumularam com todo o poder do país justamente para isso? Atualmente, muitos dos chamados correspondentes militares e nacionalistas estão pedindo, por exemplo, para tornar as grandes cidades ucranianas inabitáveis justamente por meio de bombardeios. Outros dizem que é hora de abandonar as negociações de paz e que são necessários ataques sistemáticos, embora aparentemente eles já estejam acontecendo todos os dias e todas as noites. Não sei o que mais pode ser sistemático além de armas nucleares, mas em geral, tudo isso já está sendo feito no limite das possibilidades. E também foi informado que o Kremlin ainda não atende aos apelos sobre armas nucleares, porque todos entendem perfeitamente como isso pode terminar. Armas nucleares não estão só na Rússia, onde também há esses apelos. E se atacarmos a Inglaterra, o que acontece? Bem, mas esses apelos só podem vir de pessoas que não entendem o que realmente são armas nucleares. Aliás, agora a Rússia também começou a realizar ataques semelhantes contra a Ucrânia. Aqui eu tenho, ou seja, ataques contra as refinarias de petróleo da Ucrânia. Aqui, mesmo sem armas nucleares, na verdade, já há meios suficientes para agir. E os especialistas já estão dizendo que, na verdade, a Ucrânia está começando a ter problemas com combustível, especialmente nas regiões próximas à linha de frente. Qual é a ideia? Cortar rotas logísticas perto da linha de frente para enfraquecer grupos militares atuantes. Depois bloquear. Atingir os postos de combustível e deixar basicamente esse tipo de deserto de combustível, digamos assim. Evidente que o equipamento militar consome muito combustível. Especialistas já comentam sobre isso. Veja por exemplo. Sem sarcasmo aqui, de fato, perguntaram aos especialistas. Eles realmente sabem se expressar. É bom quando as pessoas fazem o que podem. Chamaram um velhinho do apiário, ele veio e começou... Enfim, deixa pra lá, não vou fazer piada. Claro, pode-se mencionar os problemas de abastecimento das regiões próximas à linha de frente, isso é um problema real, e isso é real, ou seja, dezenas de alvos já foram atacados por drones, e isso acontece literalmente todos os dias. Existe um sério problema com os caminhões-tanque, os motoristas não querem ir. Bem, é a mesma coisa que a Ucrânia faz. Basicamente, há uma resposta do lado da Rússia, só que antes isso não era muito divulgado. Mas agora os especialistas estão trazendo à tona justamente essa parte mais profunda do iceberg. Porque de fato há regiões na Ucrânia onde praticamente não restaram postos de gasolina. E a gasolina existe, justamente no combustível não há problema. O problema é que não há onde abastecer. É isso. Nessas regiões o problema sem dúvida existe. Tentam resolver isso com redes de proteção, abrigos móveis para o pessoal, algum tipo de barreira. Mas digamos assim... Sim, se houver um ataque com armas poderosas, todas essas barreiras. Aqui está o que um especialista está contando. É importante saber que todos os nossos postos de combustível estão no Google Maps. Sim, o problema é que, naturalmente, os postos de combustível foram marcados no Google Maps, em tempos de paz, foram visitados, havia fotos, tudo isso foi colocado não só no Google Maps. E agora, como fica? Agora esses mapas do Google são usados da mesma forma que quando bombardearam os funcionários do centro de recrutamento. E depois diziam que não era permitido usar telefones dentro para quem foi recrutado à força, porque eles poderiam revelar a localização do TCK, SPO
ou SBU, por exemplo. Embora todos eles estejam marcados nos mapas, todos eles estão perfeitamente visíveis no Google. O primeiro resultado na busca aparece quando você procura centro de recrutamento de tal cidade, ele mostra. Não dá para entender que segredos podem ser guardados lá. O mesmo acontece com os postos de gasolina. Agora existem cerca de 6.000 em toda a Ucrânia. Já há lugares com transmissão. São cerca de 6.000 postos de gasolina. Ou seja, sabe-se o número total de postos de gasolina. Na Ucrânia, são 6.000, obrigado. Em Tenese não há nenhum posto de gasolina. Existem cidades como Kharkiv, existem cidades como Zaporizhia, onde os postos de gasolina correm o risco de serem destruídos todos os dias. E todos os dias há ataques. Aliás, eu ainda tenho alguns vídeos de lá. Realmente estão acontecendo ataques sérios por lá. E a quantidade de combustível disponível, tanto para a população quanto para fins militares, está diminuindo gradualmente. Os empresários não têm nenhum contato com as autoridades. Não há possibilidade de comprar redes antidrone, nem de instalá-las de alguma forma, nem de receber orientação sobre como isso deve ser feito corretamente. Porque os empresários não são especialistas nessas redes antidrone. Não há nenhum contato. Bem, isso já é um problema do setor empresarial. Realmente, na Ucrânia há um problema enorme com os negócios. E, sinceramente, eu nem entendo como sobrevivem os pequenos e médios negócios. Os grandes ainda vão lá. Respeito a quem me assiste na Ucrânia, tem pequenos e médios negócios, sobrevive e ainda ganha dinheiro. Sinceramente, eu mesmo não entendo. Eu mesmo tive algumas pequenas empresas na Ucrânia. Naquela época já não era fácil, e agora então nem se fala. Por isso, respeito. E daí, vamos então olhar os líderes islâmicos pelos resultados. Porque uma coisa é quando nos mostram informações sobre as dificuldades, e outra é quando aparece algum cara barbudo, parecido com o Chewbacca, e começa a dizer que está tudo bem, que está tudo sob controle, que isso tudo é só conversa, que não há nenhuma pacificação, nós somos mais fortes. Agora, se começarmos a avançar, vamos chegar até Sakhalina com essa turva aí. Por exemplo, há um líder notável entre eles, Kuina. É o Melian, que antes promovia uma rede de Hyperloop do Elon Musk. No fim, fez só para si mesmo. E depois passou alguns dias na Ors. Ainda tirou algumas fotos por aqui. E quando começaram a acusá-lo oficialmente de evitar o serviço militar, ele fugiu para o Reino Unido. E do Reino Unido ele conta primeiro como está sendo perseguido por suas convicções políticas. De repente, na verdade, ele se tornou um opositor. Em segundo lugar, segue insistindo na mobilização e guerra. Bem, do Reino Unido, você entende no geral. E vamos ouvir o que ele tem a dizer. Muda as prioridades na defesa do nosso Estado. São drones e outros meios que atingem o inimigo. Nossas perdas com isso são mínimas, porque na verdade reunimos todos os recursos para que lutem robôs e não pessoas. Aham, é exatamente por isso que as perdas entre as tropas de assalto são enormes. Porque são os robôs que lutam, não as pessoas. Faz todo sentido, claro, super lógico. Gosto do Amelian porque ele sempre tem uma lógica negativa tão poderosa que até precisa de óculos especiais. Porque dessa radiação ionizante que atravessa todo o universo, até os óculos, veja, caem, é preciso se esconder. E recomendo fortemente também usar algum tipo de proteção ao ouvir a Milian. Não aquelas em que você está pensando, mas outras. E você tem as maiores chances de voltar vivo, inteiro, em boas condições. Por que você fugiu se tinha todas as chances? É isso que quero saber. Ele mostrou a perna dele, que tipo foi atingida por uma bala, ou um projétil, ou FAB, alguma coisa assim. Ele enrolou a perna com uma única camada de gaze e disse que estava ferido. Tirou uma foto com um penteado perfeito em algum bunker, numa cadeira de rodas, tipo a Timoshenko. E agora, do Reino Unido, diz que ir para a linha de frente não é assustador, pois há grandes chances de voltar vivo. Uma pessoa em idade de recrutamento fugiu, sendo oficialmente considerada evasora e respondendo a processo criminal na Ucrânia. Ele fugiu por medo da linha de frente e agora diz que é possível voltar vivo da linha de frente. Bom, eu sinceramente, não tenho palavras. Para a vida civil. E você cumpriu seus 2-3 anos de serviço. Retornou à profissão civil inicial. Dima Torzok, Dima, cadê você voltou? E aí? Bom, enfim. Esse cara, claro, ele é extremamente interessante. Existem naturalmente outros também. Aqui, por exemplo, temos um irmão cossaco. Agora vou mostrar ele. Pronto. Esse aqui, agora, em vez do Ukilessa, ele aparece regularmente. E ele conta que a situação de uma pessoa no exército depende da própria pessoa. Ele grava vídeos em algum ambiente,
Claramente não em um bunker ou trincheira. Está barbeado e com aparência bem alimentada. E fala sobre o exército. Afinal, obviamente, ele também é mais um combatente da linha invisível, daqueles que todos os restaurantes da região estão esperando. Mas, na verdade, ele ainda está se desenvolvendo. DDK está muito longe desse super armamento, mas mesmo assim, ele se esforça. Dá pra ver na hora. Sabe, inicialmente, na grande maioria dos casos, a atitude em relação a qualquer pessoa que entra para o exército... Que no pelotão, exclusivamente, na grande maioria dos casos, a atitude em relação a qualquer pessoa que entra para o exército depende exclusivamente do que ela faz para o pelotão. Land Chopper de Moscou. Isso apesar de agora estar sendo conduzida uma investigação, depois vou falar mais sobre isso, contra a unidade Scala, algo próximo de Sirsk. E lá... o que não faziam com aquelas pessoas pobres. E no frio, jogavam água e algumas substâncias ruins nelas. E parece que até chegava a casos de violência sexual. E arrastavam eles de rosto para baixo nesses mesmos quadriciclos. Enfim, torturavam do jeito que podiam. E esse personagem está nos dizendo que a posição de uma pessoa depende apenas da atitude dela em relação ao exército. E aparentemente, do respeito próprio. Sinceramente, eu não sei. Esse tipo de comentário está sendo feito na TV, tanto que a jornalista olha para ele com desconfiança. As autoridades ucranianas também já tiraram do cargo o comandante da Scala. Ah, isso já diz alguma coisa, porque normalmente ninguém é punido. Lá, os funcionários do centro de recrutamento matam gente, mutilam pessoas e andam por aí normalmente se gabando do que fazem. Mas aqui ele foi removido. Olha só até que ponto chegou. Isso imediatamente faz lembrar a história da Saltitica. Saltikova era uma proprietária de terras que torturava os servos na Rússia czarista e chegou a um nível de violência em sua propriedade tão alto que até mesmo as autoridades czaristas prestaram atenção nisso, o que em princípio era impossível, ou seja, cada um fazia com os servos o que quisesse. Trocar uma família por um cão de caça, sem problemas, mesmo que isso separasse crianças dos adultos. Açoitá-los com chicotes ou com uma vara, sem problemas. Com ela, isso chegou a tal extremo que foi presa e, se não me engano, morreu na prisão, encerrando essa história. E aqui nos dizem que não, nada disso acontece na Ucrânia, está tudo em paz, tranquilo, uma bênção só. Legal. Se a pessoa realmente veio para se esforçar e contribuir para... eu acho interessante. Onde esse cara está se esforçando? Desculpe, mas não dá pra vê-lo rastejando por trincheiras em lugar nenhum. Sempre haverá uma atitude muito boa em relação a ela, tanto por parte do comandante quanto das pessoas com quem ela serve. Quando estive nas unidades de assalto, nunca tivemos um soldado da unidade de assalto. Ele nunca foi de quê, tipo? Que ele era um soldado de assalto com pãezinhos. Talvez ele seja vegano, mas não parece exatamente isso. Tem soldados de assalto que só de olhar, você pensa, como conseguem invadir restaurantes todo dia e aguentar? E daí? E depois tem também uma deputada assim, o nome dela é Rudik. Ela mora nos Estados Unidos, mas por algum motivo vem para a Ucrânia só para dar umas opiniões de vez em quando. Um híbrido de um jovem Lenin com um jovem marido está sentado à esquerda, e obviamente a aparência dele mostra que essa tal de Rudik está falando alguma bobagem pra gente. Porque a Ucrânia agora está crescendo como um estado que vai ser... Sim. Sim, está crescendo, mas para onde? Para cima, para baixo, para os lados ou na diagonal? Como está crescendo? Responda, por favor. Talvez não seja um espaço euclidiano e ocorra um crescimento não relacionado às dimensões que conhecemos. É possível, mas então o jovem Lenin adormeceu. Enfim, mesmo tendo seus óculos cor-de-rosa, eles não ajudaram a enxergar um futuro brilhante. Ele dormiu e pronto. Ditar suas próprias condições, tanto para seus vizinhos quanto para a União Europeia. Ah, então a Ucrânia impõe suas condições à União Europeia. Entendi. Primeiro, não vamos entregar nada. Segundo, não vamos nos render. E agora... E terceiro, vamos mandar Rudak para frente, para que ela faça alguma coisa lá. Junto com o Typkon antes disso, e também com aquele Amelian anterior, vamos reunir todos e enviar. Por isso, ajuda a pressionar mais a Rússia. Pressionada. Curioso com o que será pressionada esse Rudak? Para ser sincero, não faço ideia do que ela pode usar para pressionar lá. Mas talvez ela tenha algumas formas secretas de armamento que utiliza. Talvez. Então é isso. Essas são as histórias que temos. Ou seja, continua o ataque à Rússia e da mesma forma já está acontecendo com a Ucrânia. Tudo gira, a roda da violência gira, todos os linhaduras estão satisfeitos. Nós, assim como vocês, esperamos pela paz e seguimos esperando. Tenho esperança de que essa espera termine e que a gente finalmente veja isso acontecer. Tchau a todos. Não devemos temer dizer a verdade. Precisamos ser mais responsáveis.
É importante ensinar que as pessoas têm deveres além de direitos, como estar prontas para ser mobilizadas, seja para o exército ucraniano, seja para o russo. Quando você entende isso e faz sua escolha, viver se torna um pouco mais fácil. Então, não, é preciso ser sensato. Não há outra escolha, como um soldado de assalto. Amigos, eu gostaria tanto de cantar com vocês, mas minha esposa não me permite. Yenta, passe a munição, prepare-se para a batalha. O insurgente ucraniano não recua na luta. Prepare-se para a batalha. O insurgente ucraniano não recua na luta. Bobchina de Lviv carregou o cinturão de munição. Partiu pela Ucrânia, pelo país e pela liberdade.